interessantíssima da colega Kátia Balbino, colega, assim, uma colega assim, notável que nós temos em Brasília, na seção judiciária do Distrito Federal. Ela faz a seguinte pergunta, e eu passo para a professora Vanice. Falamos em demandas estruturais e em princípio da deferência. Não parece haver algum conflito na adoção dessas duas ideias no Brasil? Não haveria, no princípio da deferência, uma expectativa de entes estatais de maior separação dos poderes e um certo conflito com a inafastabilidade do controle jurisdicional? E aí eu passo para a professora Vanice. Assim, muito obrigada pela pergunta. Eu até já tinha mandado aqui umas consideraçõezinhas, porque fiquei provocada pela pergunta. Eu teria o maior prazer de depois dialogar melhor com a Kátia, se ela tiver interesse. Veja, Kátia, e aí posso te mandar o material que eu já tenho produzido nisso. Eu tenho trabalhado um conceito de deferência que, primeiro, deferência para com escolhas administrativas antecedidas de planejamento. Então, na minha visão, a aproximação judicial deferente não cabe para qualquer escolha administrativa, em qualquer hipótese. Né? Isto porque, com esta ideia de que o simples critério do sujeito, a presença da administração, fosse suficiente para assegurar deferência, isso é uma ideia pré-Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 vai lá e assume os seus compromissos valorativos, seus compromissos finalísticos, no artigo 1º, 3º, 5º, todos esses que a gente bem sabe, ela orienta finalisticamente a administração, a expressão que o Diogo Figueiredo gostava muito de usar. Então, a atuação da administração só passa a ser legitimada se for da administração e segundo, e orientada, e harmônica com esses compromissos finalísticos. Então, a gente não pode mais trabalhar com um conceito de deferência em que ela seja reconhecida simplesmente pela presença do sujeito à administração. Não pode ser isto. Né? Então, a deferência tem que ter algo mais. O que eu tenho construído como conceito de deferência? Né? Primeiro, a deferência se aplicaria só às escolhas administrativas antecedidas do seu devido planejamento, procedimentalização e tal. Por quê? Porque só isso vai assegurar que a escolha administrativa seja a um só tempo, compatível com as escolhas, as opções finalísticas, os compromissos finalísticos e com os princípios constitucionais lá do bom e velho artigo 37 caput. E aí, o que significaria esta deferência? Indo mais diretamente na pergunta que a Kátia endereçou. Eu tenho sustentado que a deferência envolve 3 aspectos. A deferência envolve, primeiro, a necessidade de você conhecer a opção estratégica da administração. Né? Está aqui o conflito, porque essa área ambiental não foi protegida, ou por isto, ou por aquilo outro. Tá bom. Qual foi a opção estratégica da administração nesta matéria? Existe uma política pública desenhada? Em que termos? O que se pretendia? Em que estágio se estava do ciclo de execução dessa política pública? Ela é nova? Ela repetia uma anterior? Né? Então, precisa conhecer o estado da arte da escolha da administração pública. Então, o primeiro componente da aproximação deferencial que eu proponho é esse. Tem que saber, administração, qual era o seu planejamento para este tema. Né? Segundo componente que eu sugiro é que é preciso saber se aquilo que a administração planejou, ela está executando. Porque também quem já foi agente público e quem lida como os senhores com a administração sabe que às vezes o plano é lindo, maravilhoso, translumbrante e fofo, mas a administração não executa. Por N razões. Por que não liberaram o orçamento? Por que a licença ambiental não sei o quê? Por que N razões. Né? Então, a primeira pergunta é saber qual era o seu planejamento para isto. Segunda questão, este planejamento que se desenvolvia está sendo executado? Está acontecendo como a administração previu? E vejam, não, olha, não está acontecendo. Não está, por quê? Pode ser uma razão absolutamente legítima, justificável. Né? Então, primeiro componente, conhecer a escolha estratégica da administração. Segundo componente, saber se ela está sendo executada como planejada e, em não estando, por que não está sendo executada. E o terceiro componente, e esse é um componente que eu acho importante e que penso que para a jurisdição é um componente muito importante, é o seguinte: o diálogo que se estabelece, a crítica, alguém está propondo a ação, né? A administração é ré, alguém está propondo a ação. Então, aquele que está criticando a postura da administração
tem que ser chamado a dialogar com as justificativas que a administração apresentou. Né? Então, sei lá, a Civil Pública, o Ministério Público propôs, não, essa política de tratamento de drogadictos não é boa, a política tem que ser outra. Tá bom, MP, olha, as razões da administração são essas. Né? Aí o MP tem que ser chamado a dizer, olha, isso não se sustenta, porque os relatórios científicos dizem isso ou aquilo, essa iniciativa já foi tentada, enfim, vai dialogar, estabelecer uma dialética real com as razões da administração pública. Por que eu digo que isso me parece particularmente relevante para a jurisdição? Porque aí os senhores têm um mapeamento completo dos argumentos que estão em mesa. E a atividade jurisdicional nada mais é do que balanceamento dos argumentos. Esse argumento é pertinente, esse não se aplica nesse quadro, etc, etc. Então, quanto mais enriquecido for o quadro informacional, mais facilitado, até onde possa ser, né, em questões tão complexas, mas mais facilitado estará o exercício da jurisdição. E aí, portanto, dialogando com a pergunta da Kátia, na minha concepção, a deferência não envolve essa lógica de separação de poderes, não posso intervir, não posso... Não. A deferência investe no diálogo de que nos falava o Paulo há uns poucos minutos atrás, né? Porque a administração será chamada a trazer as suas razões e aquele que está impugnando as razões da administração será chamado a dialogar com elas. Olha, não basta você me dizer eu não concordo com o que a administração escolheu. É preciso que você me diga por quê. Por que a escolha da administração é inadequada. Né? Então, assim, penso que a deferência, como eu defendo, não envolve essa lógica de separação absoluta e penso que o papel do judiciário, e me parece, pela descrição dos seus colegas, Kátia, me parece que é o que você está fazendo ou imbuída da informação teórica mais completa ou intuitivamente, né? Penso que o papel do judiciário nessas questões é funcionar muito como uma instância de articulação. Né? Vamos trazer os players envolvidos, vamos ouvir qual é a dificuldade, o que está acontecendo. Olha, o que você pode fazer ante a dificuldade que este aqui apresentou. Né? Você precisa de um tempo, se você tiver um tempo. Enfim, fazer aquilo que também o Paulo dizia que faz. Estou aqui para não formular uma decisão de mérito, para articular um ambiente que permita que os players avancem. Né? É claro que, eventualmente, isto não será suficiente para afastar a necessidade da jurisdição, mas se já diminuiu o âmbito do conflito, já é melhor. Né? Se era uma demanda, tinha lá 5, 6, 8 pedidos cumulados, e avançarmos em 4, 5 e ficarem 3 para o juiz decidir, já é melhor. Né? E é melhor porque a gente bem sabe que as soluções construídas entre as partes têm uma possibilidade de execução muito maior do que uma simples sentença tecnicamente bem construída. A sentença pode ser ótima do ponto de vista teórico, tudo lindo, né? Mas encontrará dificuldade no mundo da vida. Os senhores são magistrados, sabem disso muito melhor do que eu. Né? O processo de conhecimento, né? Ok, ele é difícil, mas a execução é mais difícil ainda. Né? Então, penso que não há incongruência entre a ideia de uma aproximação deferencial e mesmo os provimentos estruturantes. Porque se for uma demanda que pretenda um provimento estruturante, ok. Né? Mas vamos ver o que as partes podem fazer, de que maneira, né? Para eventualmente desenhar o provimento estruturante naquilo que ainda restar de conflito a ser decidido. Queria só fazer um acréscimo, né? Para senão prometi e não entreguei, né? Falar sobre deferência. O tema, embora a gente tivesse essa resistência histórica, o tema começou a aparecer na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da pandemia. Né? A gente teve lá uma ADC, foi a ADC número 17, que envolvia a discussão, 17 a confirmar, mas que envolvia a discussão sobre o limite de idade para as crianças serem inscritas no primeiro segmento, sei lá. Eu sou do tempo do primário, já não sei bem isso. Né? A criança tem que ter 6 anos, no primeiro ciclo, né, do fundamental, sei lá. Mas há uma regulamentação do MEC, um ato administrativo normativo,
a Lei de Diretrizes e Bases diz que a criança tem que ter 6 anos e o ato administrativo do Conselho Nacional de Educação estabelece que os 6 anos têm que ser completos até 31 de março. E o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse, olha, eles são a instância, fizeram estudos vastíssimos, o relator, se a memória não me trai, era o ministro Barroso, estudos vastíssimos, demonstrando a conveniência psicológica, a necessidade do desenvolvimento emocional, isso, aquilo, outro, e disseram que é ir para a logística da rede, das escolas, se preparar, e eles disseram que é isso. Eu que vou dizer, não, qualquer hora que a criança fizer aniversário. Não, né? Então, essa era uma hipótese em que a questão da deferência já se pusera. Um outro caso que vale a pena consignar, esse é interessante, foi uma ADI, relatoria do ministro Rosa Weber, que foi a ADI 4874, esse o número está certinho mesmo, ADI 4874, que ela decidia sobre o uso de substâncias edulcorantes e saborizantes em cigarro. Esse foi um caso em que Rosa Weber trouxe a doutrina norte-americana de deferência, Chevron, tudo como ele for no direito norte-americano, né? E aí o Supremo hesitou um pouco, porque o eixo principal da doutrina Chevron de deferência é avaliar se existe delegação legislativa para dispor daquela matéria, né? E aí eles ficaram discutindo quais eram os limites da delegação legislativa em favor da Anvisa, porque há 2 cláusulas na lei reguladora da Anvisa, uma que fala dispor sobre ameaças à saúde, e uma outra que fala proibir substâncias que representem perigo imediato. Aí a discussão ficou, mas o saborizante do cigarro representa perigo imediato ou não representa? Então, o debate ficou em torno de qual seria a cláusula de delegação legislativa. Foi um caso curiosíssimo, porque o ministro Barroso se deu por impedido, porque funcionara antes na demanda, e empatou, deu 5-5. Né? E aí só me lembro do ministro Marco Aurélio, com aquele seu jeito muito típico, né, dizia, então decidimos que não decidimos, porque empatou. Né? Mas, enfim, este foi um caso em que a ideia técnica norte-americana de deferência veio. 2 outros casos em que o tema da deferência veio também, um deles quase imediatamente antes do início da pandemia, foram 2 recursos extraordinários conhecidos, porque envolviam a questão do medicamento fora sem registro e o medicamento de alto custo, que era o extraordinário 657-718, que era o de medicamento sem registro, e 566-471, que era o de alto custo. Nestes 2, embora o argumento de deferência não tenha vindo com essa palavra, veio o argumento de capacidade institucional. O Supremo está usando o argumento de capacidade institucional, aptidão institucional, como sucedâneo, né? Já que deferência tem essa carga semântica negativa, essa coisa mais complicada, vamos usar outro argumento, que é o argumento de capacidade institucional. Mas a ideia de fundo é a mesma. Né? Por que você teria deferência para com uma determinada escolha administrativa? Porque ela aconteceu através da instituição que tem capacidade institucional para isso. Então, só para a gente ver que a ideia já começava a aparecer, né, antes da pandemia. E aí, enfim, se houver tempo, ainda comento um pouquinho sobre coisas que aconteceram depois. Eu vou aproveitar e vou passar uma pergunta também da Soraya Brasileira Teixeira. Eu vou tentar resumir aqui a pergunta dela, e ela até depois direciona a mim e a Clara. Se a questão, por exemplo, da administração gerir da forma como é possível, o que também não deixa de ocorrer com o juiz diante do contexto da incerteza da pandemia, se essa questão da escolha efetuada pela administração e a deferência pelo judiciário, isso, de certa forma, não, vamos dizer assim, atingiria, vamos dizer assim, o mandamento da independência do magistrado e tudo mais, não seria comprometida a subserviência, né? Ou seja, não haveria uma subserviência do judiciário em relação à administração. Foi o que eu entendi mais ou menos da pergunta. Eu queria enfatizar, talvez certamente o Supremo Tribunal Federal está sendo hábil e inteligente em não usar deferência, porque as pessoas associam deferência com dependência, com obediência, e não é de nada disso que nós estamos falando. Quando se fala numa aproximação judicial deferente, é uma aproximação judicial que quer conhecer, né? O que não significa dizer que ficará convencida. Conhecer não significa ser convencido.
Olha, eu quero conhecer as razões da administração, para, a partir delas, estabelecer a dialética que é própria do processo e formar o meu conhecimento, meu convencimento, que pode ser pró-administração ou contra-administração. Então, eu não vejo na proposta de aproximação deferencial nenhum comprometimento com a independência do magistrado. Ao contrário, eu acho que muito melhor será a gente reconhecer. Aí podemos discutir quem tem que ter a iniciativa, se a administração não falou, se o magistrado é obrigado a perguntar. Aí isso será outra discussão, né? Mas eu acho que é muito melhor a gente afirmar que as razões da escolha da administração têm que ser conhecidas para formar-se a decisão, do que a gente afirmar que a decisão pode se formar a partir de uma percepção subjetiva do magistrado. Eu sei como é que é essa administração, né? Eu sei como é que essa secretaria se comporta. Não sei, né? Não tem isso, como essa secretaria. Tem, eu sei como é que essa vara federal se comporta. Não existe isso, né? Da mesma maneira, não tem como é que essa secretaria se comporta. Então, o investimento na deferência é um investimento no conhecimento, um investimento na instrução processual, simples assim, né? A gente fica assustado porque a palavra tem uma carga semântica. Isso é ruim. Não, isso não é ruim, né? Quanto melhor instruído estiver o processo, melhor para o magistrado decidir, evidentemente. Então, acho que a gente precisa se desprender um pouco desse temor por esta palavra, né? Queria fazer um comentário adicional, porque mencionei aqui a coisa da capacidade institucional, né? E aí também é importante, porque, vejam, nada disso se está falando em abstrato. Ninguém pode afirmar que em todo processo judicial o juiz terá que ser deferente, né? Não. Existem situações em que, conhecidas as razões da administração, as razões da administração não se sustentam de jeito nenhum. Ou as razões da administração tinham em conta uma realidade de 15 anos atrás, então eu, juiz, vou decidir diferente. Perfeito. Também no argumento da capacidade institucional não basta dizer mas essa estrutura institucional, essa agência reguladora, por exemplo, gente, ela tem os experts mais incríveis. Então vou presumir que a capacidade institucional foi aplicada. Não! Eu tenho que saber se a capacidade institucional que aquela estrutura detém em tese, se ela foi aplicada no caso concreto, né? Para esta decisão, fez análise de impacto regulatório, ouviu o colegiado, a procedimentalização estava adequada? Sim. Então tá, então a capacidade institucional foi invertida. Não fizeram nada disso. Um dia o dirigente chegou inspirado, decidiu da cabeça dele. Então, em que pese a agência ter uma belíssima capacidade institucional, ela não foi aplicada na decisão em concreto, né? Então, vejam que existem várias razões pelas quais o magistrado pode não assumir uma posição administrative friendly, né? Não vou decidir com a administração, porque a administração você errou aqui, aqui e ali, né? Eu acho que esse é um elemento importante. No tema aí do provimento estruturante, porque a Clara mencionou aí várias experiências, né? Enfim, existem experiências também nos Estados Unidos, que vamos lembrar, a Constituição Federal americana não tem direitos socioeconômicos, mas as estaduais o têm. Experiências bastante ricas também em matéria de litígio estruturante, onde, curiosamente, eu tenho até um texto sobre isso. Curiosamente, não. Espertamente no sentido de que aprendeu, e todos nós temos que fazer isso, né? Onde o judiciário saiu de uma lógica em que ele traçava qual era a estratégia da administração para adotar uma lógica em que ele traçava quais eram os resultados pretendidos. Olha, você tem que ter um acréscimo no número de crianças atendidas, né, de tantos por cento em X tempo. Agora, qual é a estratégia? A administração, você que sabe. Você quem executa o negócio. Não sou eu, juiz, que vou dizer, olha, abra a matrícula nessa escola ou naquela outra escola. É uma estratégia, é uma alternativa interessante aí para se pensar. Agora, no tema, eu queria fazer um comentário sobre dois indícios que apareceram pós-pandemia no tema da deferência e falo da questão da responsabilidade civil. São duas observações de dois ministros que aconteceram ao longo aí desses julgamentos, dessas muitas MPs, ratificações de liminares. O ministro Barroso diz claramente no julgamento daquela... gente, era a medida provisória de relações trabalhistas, aqui era de relatoria do ministro Marco Aurélio, 936, talvez, né? E aí dizia o ministro Barroso, olha, a situação da pandemia, ela envolve
intrincadas estruturas normativas e arranjos institucionais complexos. Então, dizia ele, olha, o quadro regulatório é múltiplo e os arranjos, as instituições que intervêm são complexas. E aí dizia ele, num quadro como este, eu tenho adotado como juiz uma posição de deferência. E eu recomendo ao dizia o ministro Barroso, hein? Eu recomendo ao judiciário que tenha esta mesma posição, porque o cenário é de incerteza e o quadro normativo é muito intrincado, os arranjos institucionais são muito complexos. E eu não tenho como prever o resultado do efeito teia de aranha. Você intervém aqui, sabe lá onde a teia vai arrebentar. Então, esse é um dado interessante, mostra uma abertura para a ideia da deferência como possibilidade. O ministro Fachin, também no mesmo julgamento, já em vários ele disse isso. Ele disse que ele tem adotado para o enfrentamento dessas questões pós-pandemia dois parâmetros de controle. Um é evitar a criação de um estado de crise. Então, buscar, enquanto possível, uma lógica de normalidade normativa, institucional e tal. E o segundo, que é o que interessa mais ao que estamos discutindo quando pensamos em deferência, que é a observância da dimensão procedimental dos direitos, inclusive quando se cogita de restringi-los. Aí veja a procedimentalização da escolha administrativa. É uma escolha administrativa de restrição, de lockdown, disso, daquilo. Ok. Como é que foi a dimensão procedimental para esta deliberação? Vejam que tudo isso são coisas que gravitam em torno de uma ideia de deferência, porque o que se está buscando é saber se a decisão foi qualificada pelo debate, pelo enriquecimento empírico, quer dizer, como se formou essa decisão? Isso foi uma decisão subjetiva do administrador, uma intuição, uma catarse do administrador, leu o jornal, ficou aborrecido, decidiu. Ou não, isso foi fruto de um amadurecimento, o amadurecimento possível em meio à pandemia dentro da administração. Então, acho que esses são indicativos muito interessantes. E agora, rapidamente, a pergunta sobre a responsabilidade civil. Essa daria por si só um outro webinar. Assim, até fizemos, eu sou diretora do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro, a gente fez uma live sobre responsabilidade civil pós-pandemia. E eu acho que isto precisará ser muito, muito refletido. Porque nós vivemos um quadro, quer dizer, de um lado a administração tem que agir. Tem que agir porque tem que fazer alguma coisa. E a ação administrativa para o combate da pandemia, ela afeta direitos, óbvio. Os shopping centers estão fechados há 2 meses. E aí? Claro que isto impactou nas pessoas e tal. A administração tem que responder. Afinal, e o meu direito? E o meu lucro? E o meu negócio que faliu? Tá bom. A administração tinha como alternativa dizer, todo mundo vai para o shopping center, não tem problema nenhum. Não sei se ela tinha essa alternativa. Também discutimos na live a caracterização da omissão. Podemos falar em omissão própria neste cenário? Quer dizer, qual é o limite dos deveres de agir da administração nesse cenário para você dizer, aqui omissão própria, responsabilidade objetiva. Como será que a gente vai enfrentar isso? Então, acho que esse é um tema que a gente precisa se dedicar, sugestão de pauta aí para a Infam, porque as ações vão vir aos borbotões. E os senhores vão ter que dar, eu não tenho que dar essa resposta. Eu sou advogado, eu vou estar do lado. Mas os senhores vão ter que oferecer esta resposta. Isso é alguma coisa que a gente efetivamente vai ter que refletir. Agora, sobre a responsabilidade civil nas relações de coordenação, assim, eu adoraria ver isto como advogada de Estado, pelo município, porque o que a gente está vendo é uma prática de obstrução dos poucos esforços de relação de coordenação que se possa tentar construir. Eu não creio que isso vá acontecer, porque, enfim, ao fim e ao cabo, as relações de coordenação se constroem muito a partir de incentivos, e o incentivo financeiro é um incentivo fortíssimo. E aquele que tem o incentivo financeiro não gosta de ser demandado. Então, portanto, a gente propor, o município do Rio de Janeiro, por exemplo, propor uma ação de responsabilidade civil por conta da obstrução de ações de coordenação de outros planos federados, não sei se é tão provável assim. Que, em tese, poderia caber, quero crer que sim.
Valeu.